Oi, eu sou Elisa Carvalho e esse é o Pode Despertar, o podcast do projeto Despertar para a Autonomia 2, realizado pela Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. Hoje eu recebo aqui o Kenji Ito, que é especialista em comportamento empreendedor, planejamento estratégico e que trabalha também com formação e desenvolvimento de empreendedores, certo? Correto. Kenji, seja muito bem-vindo ao Pode Despertar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui podendo bater esse papo com vocês. Prazer é nosso. Bom, Kenji também é um parceiro estratégico aqui nosso, que através do Sebrae também realiza as oficinas aqui de empreendedorismo, que são um ponto crucial dentro da jornada de aprendizado do Pode Despertar. Uhum. E essas palestras têm um tema o tema que a gente vai abordar aqui hoje, que é o comportamento empreendedor. Sim. Sei que é um tema vasto e eu queria começar do básico, perguntando para você sobre esse ato de empreender. É para todo mundo, Kenji? Essa pergunta eu sei que já devem ter te feito milhares de vezes, é meio chavão, né? É meio chavão, sim, mas eu confesso para você que cada vez que me perguntam isso me faz repensar, sabe? Porque eu usualmente falava o seguinte: com certeza, é para todo mundo. Uhum. Mas depois eu percebi que tem pessoas que não têm esse perfil mesmo e não querem ter esse perfil, né? Tem um perfil mais assim de tranquilidade, de segurança, né? De um sentimento assim de não querer correr risco nenhum. Então, esse já não é um perfil para empreender, tá? Sim, bom, então você está me dizendo que empreender envolve riscos. Sem dúvida, a todo momento. Se eu pudesse, né, utilizar talvez duas palavras para resumir, né, seriam resiliência, né, e seria persistência. Fala um pouquinho para a gente, então, tenta, talvez conceitualmente, então, dizer o que é empreender, o que é esse tal do empreendedorismo? É você ter uma ideia inovadora, né, e que possa colocar em prática e fazer ela acontecer, empreender, né? Pode ser aonde você trabalha, como funcionário mesmo, né? Então não é necessariamente abrir um negócio. Não é necessariamente abrir um negócio. Tem pessoas que são empreendedoras em casa, né? Com ideias maravilhosas que funcionam muito bem. Então é aquele comportamento de inquietação, né? De que você entende que dá para fazer melhor, né? E você faz melhor. Isso é empreender, né? Não pode ficar só no campo das ideias também, né? Sim. Então, empreender, né, no meu ponto de vista, é isso. É você pensar, ter ideias inovadoras, mas colocar isso em prática. Tá? E daí a gente vai falar da prática, né? O que é o tal do comportamento empreendedor, então? Você consegue dar exemplos para a gente, práticos, assim, de pessoas que você identifica esse comportamento? Sim. Eu estava falando agora há pouco dessa inquietação. Você percebe no perfil de algumas pessoas que elas não se contentam com as respostas que recebem, né? Elas querem mais. Né? Esse querer mais, esse interesse de querer mais é que vai possibilitar para essa pessoa a capacitação, né? Esse espírito de procura, vamos dizer assim, de sempre estar atento, né? E enxergando oportunidades. Né? O que está acontecendo. Isso, porque as ideias surgem das coisas mais simples, né? Inclusive de experiências negativas, né? Onde você é mal atendido. Por que eu estou sendo mal atendido? Né? Se mudasse alguma coisa, não seria melhor para a experiência do consumidor, né? Então, sabe, são aspectos assim bem práticos. Mas eu te diria que são 4 pilares muito importantes e básicos para empreender, que você precisa pensar no planejamento, você precisa pensar na gestão financeira, né? Você precisa pensar no seu cliente também, né? E, obviamente, você precisa estar disposto, né, a correr esses riscos, tá? Então, nem sempre o empreendimento ou a ideia dá certo da primeira vez. Às vezes, né, você começa de um jeito e vai se ajustando para terminar de outro. Mas o importante é o seguinte:
o caminho se faz Ao caminhar. caminhando, Uhum. né? Então, basicamente, seria isso, né? Então, iniciativa, né? Iniciativa Sem também dúvida. é não ficar Sem dúvida. esperando as coisas acontecerem, É. né? É alguém que vai lá e toma a frente. Protagonismo, né? Aham. Não ser o espectador, mas de tomar a frente para fazer acontecer. Por isso que eu falei, não basta ter boa ideia. Muita gente tem ótimas ideias, mas fica só no campo das ideias, né? Sim. Então, o importante é colocar isso em prática. E daí você fala da importância do planejamento. Por que você acha que as pessoas deixam isso de lado, assim? Eu não sei se eu posso dizer que é cultural, sabe? Mas me dá a sensação, né, nas palestras, nas oficinas, que as pessoas não gostam de despender muito tempo estudando, pensando, né? Eles querem resolver conforme as coisas vão acontecendo, né? E essa atitude, esse comportamento pode ser muito perigoso, né? Porque você não tem um preparo adequado, muitas vezes, para uma decisão que você está tomando, né? Então, as palestras que eu faço, normalmente eu comento isso. Por exemplo, a instituição, né, a qual eu represento, ela oferece capacitações em várias áreas, né? E muitas delas gratuitas. Sim. Mas as pessoas, né, não vão espontaneamente, assim, sabe? Só quando elas sentem que apertou, que a água bateu, né? Aí elas vão. Então, o planejamento deveria ser uma coisa habitual, né? Para você viajar, você tem que planejar, né? Dependendo de onde você vai, né? Você tem que planejar. Mas muitas vezes as pessoas É algo que não no dia a fazem. dia a gente já faz, né? Mas daí o volume aumenta, né? A Sim, escala aumenta quando sim. você está falando de abrir um negócio, a escala é outra, né? Sem dúvida. E sem aí dúvida. a gente fica pensando só no resultado, né? É. Fica entre a ideia mirabolante e a fantasia de um resultado maravilhoso também, né? Porque assim, ó, o planejamento, ele não é só para começar um negócio. O planejamento, né, precisa abranger o processo do negócio. Sim. Certo? E eu acho que, me corrija se eu estiver errada, as pessoas também acham que o planejamento é uma coisa que não pode se mexer jamais, né? Que uma vez que você escreve, está escrito em pedra, e daí você não pode mais mexer naquele negócio. É verdade. E é o contrário, É o né? contrário, ele está em movimento, em Sim. constante movimento. Talvez isso assuste as pessoas, né? Tipo, a ideia de que se você escreveu, tá no papel, você tem que Não cumprir. posso mudar E nenhuma se você vírgula. erra um pouquinho, pronto, daí... Não, justamente a riqueza, né, de empreender está nisso, né, de você ir se ajustando, né, conforme os movimentos que o próprio negócio vai te conduzindo, né? Agora, quando tem um planejamento, normalmente é você que conduz, senão você vai ser conduzido. Porque, como eu te falei, não basta ter a ideia e abrir um negócio, você precisa planejar e esse negócio operando, funcionando, como que vai ser? Né? E se o resultado não for o esperado, o que eu tenho que fazer? Né? Então, você tem que se antecipar, né, em algumas coisas. E o planejamento é isso. É você poder se antecipar para, né, na hora que acontecer, você saber que caminhos você vai tomar e não simplesmente se entregar, que é o que acontece com a maioria das pequenas e microempresas. Sendo que 70% não passam dos 3 anos. Esse é o dado. Né? Eles abrem microempresas e pequenas e MEIs e tal e não passam dos 3 anos. Porque o perfil normalmente é assim, Elisa, a pessoa é muito boa naquilo que ela faz e aí ela quer abrir um negócio. Mas fazer é uma coisa. Agora, gerir é outra coisa, né? Então, é preciso se capacitar ou buscar alguém, né, capacitado que possa ajudar a gestão, né? Porque não é só a execução em si, né? Você precisa de fazer a gestão do negócio. Já que você trouxe esse dado, quais são os maiores erros, então, das pessoas no início dessa jornada empreendedora? Não se planejar, é misturar. Eu sei que tem muito esse erro de misturar finanças, né? Esse é o principal. Família, né? Finanças pessoais com finanças da empresa, não querer mexer com esses números, esperar vender mais para começar, sei lá, organizar, contratar. O primeiro grande erro é assim, ó, é você não se preparar para começar o negócio. Você acha que já vai começar faturando.
né? E nem sempre é assim. Aliás, na maioria das vezes não é assim, né? Você tem que se preparar, né, para poder se estabilizar e conquistar o mercado, uma clientela, a operação em si, né? Porque às vezes não vai ser naquele ponto, aquele ponto não fica legal, você vai ter que buscar um outro ponto. Às vezes não é com aquela pessoa que você começou, você vai ter que trocar de funcionário ou de sócio, sabe? Então, você precisa, né, de se preparar financeiramente também para começar. E tem gente que começa já precisando do dinheiro para pôr em casa, né? E aí confunde faturamento com lucro, né? E aí não tem, né, dinheiro para reinvestir no negócio, né? Tudo que entra ele gasta e acaba misturando os bolsos, né? Acaba gastando em coisas pessoais o que deveria estar sendo reservado para a empresa, e é o maior motivo, né, do insucesso, né, dessas empresas, é essa falha na questão financeira, na gestão financeira. Porque isso não dá clareza também, né, para a pessoa de como o negócio está indo, né? Porque, né, não consegue... Não, e porque assim, Elisa, abrir um negócio parece uma coisa tão simples, né? Eu vou abrir, vou vender salgadinho, que é uma coisa que eu faço muito bem, e vou vender, e eu tenho minhas vizinhas, minhas amigas que compram e tal. Só que quando você começa a se formalizar, começam a surgir outras questões, inclusive a legalização do negócio, né? As despesas fixas. Quanto é que você vai ganhar, né? O prolabore. Isso, você saber precificar, né? Entender margem de lucro, sabe? Então, mas veja, tudo isso pode ser adquirido ao longo, né, da jornada, mas a pessoa precisa estar disposta a isso. Senão, né, o pensamento é assim, ó, vou abrir um negócio para trabalhar menos. É o contrário, né? Você vai trabalhar muito mais, sabe? Mas você vai trabalhar para você, para construir o teu patrimônio, né? Então a pessoa precisa se capacitar. E eu acho que o que a gente vê muito é também você pensar em empreender, a pessoa que faz uma coxinha muito bem, por exemplo, é pensar com um olhar de consumidor, né? É pensar com um olhar de quem compra a coxinha, é fazer um cálculo muito básico, muito simples, né? E não fazer esse olhar 360 aí que você falou, né? São muitos quesitos para dar conta para poder empreender, né? Então, esse é um dos pilares, né, do empreendedorismo, é o olhar no cliente, né? Porque se você não entender o que o cliente está procurando, o que ele quer, né, você não vai ter sucesso. Então, às vezes, é só um ajuste que você precisa fazer, mas você tem que ter esse olhar, né, no cliente, a empatia, né, de se colocar no lugar do cliente, né, para ver se está muito burocrático, ou o salgadinho está muito salgado, está muito pequeno, está muito frio, né, tá no local certo, na hora certa que a pessoa vai procurar. Né? Então, são pequenos detalhes, mas se você tem técnicas para isso, como os cursos proporcionam, vai te encurtar caminhos, né? E vai possibilitar que você cometa menos erros, né? Do que se você for, né, pela tua sorte, pela tua intuição, né? Sim. E se a gente está falando de comportamento, Kenji, a gente entende que isso pode ser desenvolvido, ou pelo menos aprimorado, com certeza, né? Com certeza. Aqui no Despertar para a Autonomia, a gente tem aí várias turmas que estão se formando, e a gente tem muito esse perfil, né? De pessoas que acabaram de fazer um curso e que estão descobrindo que fazem bem e que às vezes precisam, né, de uma renda extra, e a gente consegue algumas dicas práticas para a pessoa desenvolver esse comportamento empreendedor, e mesmo nessas condições que não são as ideais, às vezes, né, de poder investir muito, poder juntar um dinheiro por muito tempo, consegue algumas dicas práticas assim para esses alunos assim que estão formando agora? Consegue sim, né? Eu, inclusive, nas palestras que eu faço, inclusive aqui, né, na associação, já fiz várias, eu sempre trago exemplo, né, simples de você começar a fazer esse planejamento e esse controle, né? Um dos principais na área financeira, na gestão financeira, é o fluxo de caixa, né? Que pode ser feito numa agenda,
né? Pode ser feito no celular? Pode, mas a agenda, né, para quem está começando, ainda é bem prática, né? Então você pega ali a agenda, né, e separa a página, né, da metade para baixo, e da metade para cima você vai anotar as coisas, os compromissos do dia a dia. E da metade para baixo você faz o fluxo de caixa, entrada, saída, saldo, né? Eu vendi agora, fulana, né, a Elisa vai me pagar semana que vem. Anota lá na tua agenda, semana que vem, tal dia, quanto que a Elisa tem que te pagar, né? Então, eu comprei agora ali no mercadinho, né, e vou pagar daqui um mês. Anota lá na tua agenda, né? Mercadinho daqui um mês que você vai... E assim você vai conseguindo olhar o teu fluxo de caixa semanal, mensal, né? Você vai conseguindo ver. Agora, puxa, seria tão bom se eu pudesse comprar uma fritadeira nova. Como será que está o meu fluxo de caixa? Né? Será que vai ter alguma sobra algum dia aqui? Né? Que dia que eu posso usar um dinheiro? Né? Então, é simples e é prático. Muito fácil de fazer. Uma agenda, né? Você já começa a fazer isso. Agora, um outro ponto fundamental, Elisa, para quem está começando, é divulgação. Né? Não basta a associação ter um podcast. Né? As pessoas têm que saber que tem um podcast. Né? Não basta eu fazer um ótimo salgadinho. As pessoas têm que saber que eu faço um ótimo salgadinho. Então, você tem que procurar meios de divulgação. Hoje, não está tão difícil, porque você tem as mídias. Né? E elas podem ser regionais, bem localizadas. Né? E você pode fazer isso através de, não digo nem agências, mas tem alguns profissionais, né, que trabalham com isso e que podem, né, inclusive permutar. Eu já vi muito de permuta disso, sabe? A pessoa quer fazer um fluxo, né, um tráfego, e aí ela permuta com algum produto que ela vende. Por exemplo, um salão de beleza, né? A pessoa vai lá todo mês cortar o cabelo e, em troca, ela vai divulgar. A pessoa tem um restaurante, a pessoa vai lá, né, almoçar e vai divulgar, sabe? Mas quem não é visto não é lembrado. Então, gestão de caixa e divulgação são 2 pontos fundamentais para quem está começando, tá? É uma dica, né, que eu deixo para o pessoal que está concluindo os cursos aí, né? E vai arriscar, né, um voo solo aí, então é importante atenção. E atendimento ao cliente, Kenji? Fundamental, né? Porque eu vejo que às vezes assim, a pessoa tá até organizadinha, tem lá um fluxo de caixa, fez uma página do Instagram bonitinha, o produto é bom, né? Conseguiu ali lidar com o que é ideal e com o que é factível, porque às vezes as pessoas se perdem nisso, né? Ficam querendo uma coisa muito espetacular e não entendem que o negócio vai se construindo, né? E quando você vai para o atendimento, no WhatsApp não funciona, você tem que ficar ali, né, perguntando 20 coisas, 20 vezes alguma coisa para a pessoa te dar as informações que você precisa para fazer a venda. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, me vende seu negócio. Sim. E eu vejo que esse é um... Porque agora, né, o WhatsApp facilita, o Instagram facilita essa entrega também, o WhatsApp facilita o contato, mas é uma ferramenta que as pessoas precisam se dedicar mais para... Sem dúvida. Eu acho que precisam se dedicar mais para É o ponto que ter nós sucesso. falamos, né? Nós falamos sobre isso de empatia, né? Por exemplo, você, né, nós todos aqui compramos por plataforma também, né? Tem várias, né? Normal, você olha ali os restaurantes, as lanchonetes, faz o pedido, né? Parece que não há oportunidade de um bom atendimento, mas tem. Por exemplo, já teve restaurantes que iam me atrasar e me mandaram mensagem. Ó, desculpa, o movimento está muito intenso, além do que a gente imaginou, e vai atrasar uns minutos. Olha, Elisa, uma mensagem simples, mas já te deixa confortável, né? Ó, a pessoa não esqueceu de mim, né? É que está acontecendo alguma coisa lá, sabe? Então, assim, essa empatia, né, com o cliente
é fundamental para dar, né, um bom atendimento. Tá? Se colocar no lugar do cliente. Porque quem está comprando, não está comprando para jogar fora, está comprando porque está precisando. Sim, Né? Então, você tem que entender. Né? E nesse momento da jornada, você já conseguiu o mais difícil, né? Que é que o Que é cliente chegar venha no até você, né? Isso. Você conseguiu que ele chegue. E agora, para você conseguir manter ele, fidelizar ele, aí entra a parte do bom atendimento. Né? Fundamental hoje. Principalmente nessa era de negociação virtual de plataformas, que você vai se distanciando, né, fisicamente do teu cliente, mas emocionalmente você tem que trazer ele para perto de você. Tá? Né? Se alguém falar para você, você conhece alguém que vende marmita, né, fit, por exemplo? Você vai fazer questão de falar. Por quê? Porque você foi bem atendido. Né? E às vezes, talvez não tenha nem algo que te chamou a atenção, mas só por não ter tido nenhum atrito, né, nenhum problema, você vai ser capaz de lembrar daquela marca, né? É mais fácil lembrar quando algo te surpreende. Exatamente. Claro. E vou te dizer mais, Elisa. Às vezes, um problema pode ser uma oportunidade de você criar um bom relacionamento com seu cliente. Né? O entregador derramou a comida na hora que chegou e o cliente reclamou. E o que acontece com a maioria dos casos? Ninguém te dá retorno. Você reclama e ninguém te dá retorno. Né? Você já imaginou, você recebeu o retorno dizendo, Elisa, desculpe, né? Isso aconteceu, né, sem a nossa intenção, mas nós vamos te compensar na próxima compra sua, né? Vamos te mandar um mimo. Pronto. Você garante a próxima venda. E, né, o conforto para o cliente que pensa assim, puxa, né? Está sujeito a acontecer, mas a pessoa, né, me deu atenção. Aproveitou a oportunidade do erro, né? Isso que você falou, né? E já amarrou, né, um próximo pedido, né? Você percebe? Então, assim, mesmo em momentos que coisas dão erradas, né? Se você tiver o olhar de querer, né, fazer certo, você tem oportunidade, né? Ao invés de, né, simplesmente achar que foi um problema e que nunca mais a pessoa vai comprar e assim por diante. Além de ser um aprendizado, né? Sim. Porque daí é importante você rever os procedimentos para não acontecer de novo. Então aqui a gente chega num ponto que eu acho muito importante, eu enxergo como importante quando eu vejo esse cenário, que é o erro na jornada empreendedora. Resiliência, né? Porque as pessoas vão errar, a gente vai errar, a gente vai sair do planejamento, né? A gente vai ter... Mas eu percebo que quem se dá bem no mundo dos negócios, no empreendedorismo, assim, de modo geral, quem está se dando bem, assim, é quem lida melhor com os erros, quem aprende, né? Quem não fica ali paralisado porque errou e quem sabe analisar o cenário e seguir em frente. Sim. Tô certa? É isso mesmo? É esse o caminho? Correta. Eu costumo usar uma frase seguinte, quando acontece isso, o mais importante não é procurar culpado, né? Não importa quem está certo, importa o que está certo. Então, não adianta procurar culpado. Vamos procurar corrigir o erro. Né? Pode custar caro agora? Pode. Mas ele não vai se repetir novamente, né? Se eu tomar as devidas providências. E isso é aprendizado. Né? Porque você não aprende só com aquele erro. Através daquele erro, você amplia o teu olhar para outras questões que podem acontecer. E você pode tomar providências para isso. Né? Então, o erro faz parte do aprendizado. E enquanto empreendedor, você vai estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Né? Por mais tempo de experiência que você tenha, sempre tem algo novo, né, acontecendo que vai te ensinar alguma coisa. Desde que você esteja aberto, né, para isso. Então, voltando lá a falar sobre esse comportamento empreendedor, não é sobre esperar se sentir confiante, né, para começar. É começar, é agir
e aprendendo e moldando esse comportamento e É uma construção. melhorando isso a cada dia, né? É uma construção, é um processo. E vendo né? o que o negócio vai trazendo. Exatamente. Então, mesmo depois de consolidado o teu negócio, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa há 25 anos, né? 26 agora. Mesmo estando consolidado, é importante você lembrar de uma forma simples. O que é uma empresa? Uma boa ideia, você transforma os processos e você tem o resultado. Se o resultado não está sendo como você esperava, você tem que ter o olhar no processo. Aonde não está sendo como deveria ser? O que pode ser melhorado, né? Para que o resultado seja diferente? Porque o resultado é consequência do processo. Então, você tem que voltar lá constantemente, estar revendo, né? Tá acompanhando, sabe? Então, isso é uma construção contínua, não tem fim, tá? Sim. E por último, comprometimento, né, Kenji? Acho que comprometimento é uma coisa que... Porque as pessoas no início, elas estão muito empolgadas, né, com a ideia de empreender. E aí o dia a dia... Então, mas assim, ó, o comprometimento principal é com você mesmo, né? Se você está se desafiando para querer fazer uma coisa diferente, você tem que se comprometer na resiliência, que eu não vou desistir na primeira escorregada, né? No primeiro não, né? Que eu vou continuar, né, me esforçando. Se houver esse compromisso, né, tem tudo para dar certo. É igual um casamento, né? Se você tiver o comprometimento de que, né, não importa o que venha a acontecer, né, eu vou me esforçar para que dê certo, sabe? Tem tudo para dar certo, né? A não ser que, né, o outro lado não queira, sei lá, mas a princípio tem tudo para dar certo quando existe o comprometimento com você mesmo. Não espere isso do outro, né? Não espere isso do seu cliente, não espere isso do seu sócio, não espere isso, né, do seu cônjuge. É você que tem que estar comprometido. Se eu estou comprometido, né, com isso que eu estou assumindo, tem tudo para dar certo. Legal. Bom, Então, se manifesta pouco. Pouco, né? Você participou de algumas palestras, o pessoal... Eu tento provocar, inclusive, bastante uma galera isso. mais timidona, né? Isso. Humilde, assim. Mas por que eu percebo que tem esse perfil? Porque eles têm medo de se expor, né? É natural, é uma coisa, né, natural, nem todo mundo... Tem uns que têm mais facilidade, mas a maioria, né, não gosta de se manifestar. Então, eu penso que, né, uma coisa bacana, né, é proporcionar ambientes que eles possam manifestar as dúvidas, né? Seja por escrito. Por escrito, eu acho que tem gente que também tem inibição de escrever, mas por, né, mensagens, gravar mensagem. Então, tipo assim, se você fizer uma campanha no podcast, ó, qual é a dúvida que você tem, né, sobre empreender? Manda uma mensagem no meu WhatsApp aqui de voz, né? Não, você vai ver que vai ter muita gente escrevendo. E, Elisa, coisas simples. Coisas simples. A maioria, né, das dúvidas que eu percebo e que eu recebo assim, nas palestras é a questão financeira, né? Porque é a maior dificuldade mesmo quando você vai iniciar um negócio. Né? Dificilmente alguém faz uma reserva, junta um dinheiro para começar um negócio. A pessoa principalmente tem esse perfil de pessoas. De negócio que... tá com... Então, eles querem aprender para começar a ganhar algum dinheiro, não reservar dinheiro para começar alguma coisa, né? Então, é a maior, assim, dificuldade e dúvida que eu vejo neles, né? Mas eu digo também, sempre eu digo isso para eles, é possível você começar um negócio, tirar o seu sustento, né? E mesmo assim reservar alguma coisa para o crescimento, né, do seu empreendimento. É possível, tá? É que isso não é uma mentalidade do brasileiro, né? Poupar, guardar. Não. E poupar, guardar para o negócio também é, né, a mesma dificuldade. Elisa, nós temos uma característica, não sei se você já percebeu isso, nós somos pessimistas. Por mais que a gente fale que brasileiro é otimista, não.
Se você for para uma entrevista, você vai pensar assim, e se der tudo errado? E se você vai fazer um concurso, mas e se eu não passar? Tá gravando, Gabriel? Você entendeu? Então, assim, olha, nós tínhamos que mudar isso, né? Se não der certo do jeito que eu estou pensando, eu vou fazer dar certo de outro jeito. Nós tínhamos que mudar essa atitude. E se der tudo certo, né? Exatamente, né? E aí? Aí eu não estou preparado, porque eu não imagino... Você entendeu? Então, pode perceber, quando você conversa com algum amigo, né? Eu vou encontrar alguma pessoa para ver se dá certo. Mas e se não der certo? Pô, não pensa nisso, né? Não pensa que não vai dar certo. Pensa o que você pode, né, se esforçar para que dê certo, né? Pelo menos da sua parte, né? Você tem que buscar, né, vamos dizer assim, uma maneira de que funcione, de que dê certo, né? Eu vou abrir agora para você, dentro desse assunto aqui que a gente conversou, queria saber se você tem alguma pergunta que eu não te fiz que você ache relevante, alguma mensagem que você queira deixar para os alunos do Despertar, ou para quem está querendo empreender agora, né? Vamos assumir que quem está no Despertar está querendo empreender. Você tem alguma mensagem para deixar para a galera? Pela relação que eu já tenho, né, com a associação, que eu acho um trabalho fantástico, né, desde que eu conheci a Maju, né, e o trabalho que vocês fazem, eu queria dizer para os alunos que estão e que virão, né, que não percam essa oportunidade, porque não é uma coisa que você encontra em qualquer lugar, pessoas dispostas a querer te apoiar, né? Eu não estou falando de ajuda, né? Eu estou falando de apoio, né? No sentido de capacitação e encorajamento, né? E isso, o calor humano que eu sempre encontrei na associação é muito diferente de qualquer instituto ou organização que eu já vi, né, que quer ajudar, né? Não é ajuda que as pessoas estão procurando, elas estão procurando apoio, né? E esse calor humano para poder, então, né, reconquistar a autoconfiança, né, e poder seguir com suas próprias pernas, né, o caminho que elas almejam. Então, né, parabéns para a associação, né, e os alunos, né, tenham a certeza de que aqui tem um ambiente propício para o seu sucesso, tá bom? Legal. Tá joia. Kenji, muito obrigada pela Imagina, sua presença. eu que agradeço. Foi um ótimo papo e a gente se vê. Combinado. Valeu. Esse podcast foi idealizado por Amanda Santana e faz parte do projeto Despertar para a Autonomia 2, realizado pela Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Eu sou Elisa Carvalho, produtora, roteirista e host desse episódio. O audiovisual fica por conta do Gadiel Oliveira. Toda semana tem episódio novo para te inspirar a agir, crescer e fortalecer a sua autonomia. Não vai perder.